Ok, fique tranquila. Bom, então eu vou começar minha apresentação um pouquinho do final. Eu gostaria de dizer que alguns casos de estenose de Jupe que têm indicação de tratamento cirúrgico, atualmente o uso da tecnologia robótica é considerado o método padrão ouro para essa técnica. Aproveito para dizer isso, contando que na próxima semana eu estarei fazendo a minha certificação em cirurgia robótica no Intuitive, pela Intuitive no IRCAD do Rio de Janeiro, para somente então começar a realizar os procedimentos cirúrgicos. A cirurgia robótica é uma tecnologia consagrada há alguns anos já e para vários procedimentos. Nos últimos 5 anos tem se tornado uma realidade em muitos serviços médicos, Brasil afora, sendo que progressivamente tem sido disponibilizada por um número maior de pessoas, né? Desde 2020, o Hospital Unimed aqui de Bauru, que é um local que eu também trabalho, disponibilizou a plataforma robótica para os usuários do plano e para todas as pessoas que tiverem interesse. Então, atualmente é uma tecnologia que está próxima, né, de todos nós. Bom, então o nosso tema hoje é estenose da junção uretero-piélica. Eu pretendo conversar sobre todos esses tópicos: definição, epidemiologia, patofisiologia, quadro clínico, diagnóstico diferencial, manejo, tratamento. É um assunto, claro, como todos os assuntos, bastante amplo. Eu não pretendo esgotá-lo aqui, mas trazer algumas coisas interessantes. Eu gostaria de começar dizendo a respeito das anomalias congênitas do rim e do trato urinário, chamadas de CACUT. É uma causa importante de insuficiência renal em crianças e adultos jovens, porém, existe uma grande heterogeneidade do ponto de vista genotípico. Veja, inúmeros genes participam do desenvolvimento da embriogênese do rim e do trato urinário, e por conta disso, as manifestações fenotípicas são muito variadas. Problemas dos mais diversos, como hipoplasia renal, doença renal policística, duplicidade, refluxo, obstrução da Jupe, válvula de uretra posterior. Então, isso tudo traz um grande desafio na decisão do manejo desses casos. A estenose da junção uretero-piélica é a obstrução da passagem da urina da pelve renal para o ureter. Essa obstrução ela pode ser de forma parcial ou total, de maneira intermitente. A etiologia inclui fatores congênitos e adquiridos, e é a causa mais frequente dentre as causas patogênicas da hidronefrose antinatal. Para cada 500 nascidos vivos podem ser acometidos, né, a apresentarem um quadro de obstrução da estenose de Jupe. Os meninos são mais afetados que as meninas, é mais frequente do lado esquerdo, entretanto, 10% das vezes pode ser bilateral. A obstrução, ela decorre de um fator anatômico ou funcional, localizado na junção uretero-piélica ou mesmo até no ureter proximal. Como eu disse, frequentemente ele é parcial, até porque numa obstrução total, geralmente evolui com uma hidronefrose muito acentuada e com perda, rapidamente, com perda da função do parênquima renal. Uma vez que existe obstrução, ela provocará o acúmulo de urina na pelve renal, levando à dilatação do sistema coletor renal, denominada hidronefrose.
o resultado do acúmulo de urina na pelve renal, as consequências desse acúmulo de urina vão depender de uma resposta adaptativa à pressão que foi gerada dentro do parênquima renal. Essa resposta, ela depende da velocidade, da taxa de produção de urina, do grau da obstrução e da complacência da pelve renal, ou seja, depende da capacidade de acomodação que a pelve renal vai apresentar diante de um acúmulo de urina nessa região. Conforme a pressão reduz, conforme ocorre esse equilíbrio dentro da pelve renal, isso faz com que a agressão sofrida pelo parênquima renal seja reduzida. A etiologia da estenose da JUP é relacionada a causas intrínsecas, que são as mais frequentes, geralmente devido a uma estenose da parede ureteral, ou mesmo um estreitamento secundário ao acotovelamento da junção pielo-ureteral. A hipótese diagnóstica, o mecanismo hipotético, ainda não é totalmente esclarecido, causal dessa estenose, é um comprometimento que ocorre no momento ali da embriogênese, aonde a distribuição da musculatura circular e das fibras colágenas localizadas na região da JUP foi afetada. Além disso, a obstrução intrínseca, ela pode decorrer de alguma prega mucosa anômala na região ureteropiélica, uma persistência do ureter fetal ou mesmo de um pólipo ureteral. Menos frequentemente, as causas extrínsecas causam também obstrução da JUP e estão relacionadas à presença de um vaso renal acessório cruzando, obstruindo a junção pielo-ureteral. Tá? A presença de um fator extrínseco, muitas vezes é detectado numa situação de investigação, de um quadro de dor abdominal, por exemplo, recorrente, aonde acaba se encontrando acidentalmente, digamos assim, um vaso polar, causando obstrução da junção pielo-ureteral. Exames como Doppler ultrassom colorido, tomografia de abdômen e a ressonância magnética nos ajudam muitas vezes a confirmar a presença de um vaso cruzante, um vaso acessório. Eu vou comentar um pouco sobre a embriogênese do rim e do sistema coletor. Então, em torno da 4ª semana de gestação, a partir do mesodermo intermediário, começa o desenvolvimento de todo o tecido renal. São 3 estruturas principais, o pronefro, mesonefro e metanefro, que vão evoluindo e involuindo ao longo dos primeiros 3 meses de gestação, até que se forme realmente o rim e o sistema coletor. O pronefro involui rapidamente, o mesonefro ele evoluirá e se desenvolverá como ducto de Wolff, e depois acaba evoluindo a partir da 7ª semana de gestação, e o metanefro é a estrutura embrionária que realmente evoluirá para o rim permanente, através do broto uretérico, que se diferencia em blastema metanéfrico, na verdade acaba desencadeando o desenvolvimento do blastema metanéfrico, que depois vai evoluir até néfro, e o sistema coletor, formando então os túbulos coletores, cálice, pelve renal e ureteres. O transporte da urina, ele ocorre dos néfrons para os tubos coletores e depois para a bexiga. O processo de desenvolvimento do sistema coletor é uma sequência de bifurcações e ramificações que ocorrem em torno de 15 vezes, de tal forma que, a partir de uma estrutura como essa, ao longo das semanas de gestação, do primeiro trimestre, vai formando toda uma árvore que
vai coletar, então, a urina produzida pelos néfrons. Tudo começa com uma expansão dos túbulos coletores proximais, formando inicialmente os cálices renais, pelve, e depois, então, completando esse desenvolvimento até a bexiga. É um processo de fusão e coalescência desses ramos até que tudo se complete. Além disso, uma vez que o sistema coletor proximal foi desenvolvido, a produção de urina pelos néfrons vai estimular esse processo de ramificação do sistema coletor, assim como, quanto maior o número de ramificações, maior será o número de glomérulos desenvolvidos. Esse sistema coletor, ele é revestido por um urotélio de transição, e os rins, inicialmente, as estruturas, né, metanéfricas, elas estão localizadas numa região pélvica. Conforme as semanas de gestação vão ocorrendo, o rim sofre um processo de ascensão progressiva, depois de rotação medial, até que ele assuma a sua posição habitual em torno da 12ª, primeira vértebra lombar. O suprimento sanguíneo do rim, ele ocorre também por um processo contínuo de formação e regressão de vários vasos sanguíneos, vasos originários das artérias ilíacas, da aorta. Esses vasos vão sendo gerados e vão evoluindo até que finalmente sobre o vaso mais cranial, que será então a artéria renal definitiva. Também com relação ao desenvolvimento da bexiga e da uretra, a partir da 6ª semana de gestação, a cloaca ela é dividida pelo seio urogenital, pelo septo urogenital, ela é dividida ventralmente pelo seio urogenital e dorsalmente em canal anal, e depois o seio urogenital sofre uma subdivisão, desenvolvendo então na sua parte mais cranial a bexiga, junto com a lantoide, que depois regride e acaba formando as estruturas do remanescente uracal. A porção intermediária, responsável pelo desenvolvimento da uretra feminina e da uretra prostática e membranosa masculina, e a parte mais caudal do seio urogenital, desenvolvendo vestíbulo vaginal feminino e uretra peniana masculina. Aqui eu estou mostrando o processo de incorporação do ducto mesonéfrico, então, que formará depois as estruturas wolffianas, e aqui no caso, evoluindo para o ducto deferente, que acaba sendo incorporado numa posição mais caudal, na bexiga, e o broto uretérico, que vai evoluir e desenvolver, formando o ureter, que se implanta num ponto mais alto da bexiga, na região do trígono vesical. Bom, então, depois desse árduo processo de geração do rim e do sistema coletor, então o rim de um adulto, ele tem em média 1 milhão de néfrons. Esse número ele é variável de pessoa para pessoa e ele interfere diretamente na capacidade de filtração glomerular, que é determinada de uma forma inata. Então, o rim começa a ser gerado na 4ª semana e termina todo o processo logo um pouco antes do nascimento, em torno da 37ª, 38ª semana de gestação. A partir da 9ª semana o rim fetal já começa a produzir urina, e a partir da 20ª semana de gestação, a urina fetal torna-se totalmente responsável pela produção do volume de líquido amniótico. O diâmetro de todas essas estruturas, ela varia ao longo do processo de embriogênese, conforme o volume de urina produzido, isso por conta, então, dessa propriedade de elasticidade do aparelho urinário. Quando existe uma obstrução urinária, ocorrerá uma interferência na produção de urina,
ocorrerá um acúmulo de urina na pelve renal, então, ou seja, uma hidronefrose, aumenta e predispõe ao aparecimento de quadros de infecção e pelo desenvolvimento de uma pressão elevada dentro do parênquima renal, poderá ocorrer a perda ou comprometimento parcial ou total da função renal. Bom, tendo dito isso, então, qual é o quadro clínico da estenose da junção ureteropiélica? Na verdade, existem várias maneiras de manifestação da estenose da junção. Atualmente, com a presença do ultrassom durante a gestação, a grande maioria dos casos, nós conseguimos detectar ou suspeitar do quadro da estenose da junção ureteropiélica já no período gestacional. Então, durante um dos exames de ultrassom, geralmente no segundo ou terceiro trimestre da gestação, é identificada uma dilatação anormal do trato urinário, denominada hidronefrose. A confirmação desse diagnóstico, ela será possível somente após o nascimento, necessitando, sim, de outros exames específicos. Agora, a grande maioria desses bebês que apresenta essa dilatação do trato urinário já no período intrauterino, ela é assintomática, não tem sintoma nenhum. Tá? Entretanto, em algumas circunstâncias, nós podemos nos deparar com crianças mais velhas, ou pacientes que o ultrassom pré-natal não detectou ou não fez um acompanhamento pré-natal completo. Então, muitas vezes nós podemos detectar uma massa abdominal palpável, por exemplo, essa tomografia mostra uma hidronefrose gigantesca, isso é uma pelve renal cheia de urina, aqui são os cálices renais, um pedacinho ainda de parênquima renal, tá? Mas, de repente, nós podemos detectar, então, uma estenose de Jupe com um paciente com uma massa abdominal palpável. Tá? Além disso, outras circunstâncias, por exemplo, seria uma criança que pode ter uma curva de crescimento ruim, quadros de infecção urinária de repetição, quadros de hematúria. Além disso, também, a estenose da junção ureteropiélica, ela pode estar associada a outras anomalias do trato geniturinário, né? Por exemplo, como rins em ferradura, pacientes com refluxo têm uma vésica ureteral, tem em torno de 5 a 8% de chance de ter estenose de Jupe associadamente, assim como a estenose de Jupe pode ser identificada em pacientes com síndromes. Por exemplo, aqui, um paciente com a Charge síndrome. O paciente tem coloboma, que é essa fissura na pupila, malformações cardíacas, malformações craniofaciais, atresia de Coana, malformações do pavilhão auricular, e sim, podem apresentar, então, alterações do aparelho urinário. A insuficiência renal decorrente da estenose de Jupe, ela é incomum. Entretanto, em pacientes com obstrução bilateral, ou, eventualmente, no caso do paciente ter um rim único, e esse rim estiver obstruído, a criança, o paciente, ele pode sim evoluir com quadro de insuficiência renal. Bom, e então, como que nós conseguimos, baseado em critérios estritos, né, que nós conseguimos fazer o diagnóstico da hidronefrose, assim como definirmos qual é o grau da dilatação do trato urinário, né? Então, existem vários scores, várias graduações, para que seja feito a definição do diagnóstico e a classificação da severidade do problema. O índice, o score, preconizado pela Sociedade de Urologia Fetal desde 1993, ele é um dos mais utilizados, ele se baseia, a graduação é de 1 a 4, e essa graduação se baseia na presença de dilatação só da pelve, dilatação também dos cálices mais periféricos, dos cálices centrais, e também na atrofia do parênquima renal.
Além disso, uma outra classificação bastante usada, mais recente, de 2014, que surgiu após um encontro multidisciplinar entre especialistas interessados na área, urologista, nefrologista, radiologista, intensivista pediátrico. Então, se chegou a essa classificação da UTD, são 3 graus de classificação, baseados também, né, na presença de dilatação da pelve, se também os cálices estão acometidos e se o parênquima renal está afilado ou não. Além disso, nós levamos em conta na classificação do UTD algumas medidas do diâmetro anteroposterior da pelve renal. Bom, então, para nós dizermos quando que eu posso afirmar que existe uma hidronefrose, uma dilatação do trato urinário. Então, durante a gestação, nós já podemos dizer que no segundo semestre, a partir de 4 milímetros de diâmetro anteroposterior da pelve renal já existe dilatação, a partir de 7 milímetros no terceiro trimestre, e conforme o tamanho dessa dilatação vai aumentando, a severidade do processo é maior. Bom, então, além da situação do diagnóstico antinatal, um outro grupo que é encontrado em crianças com estenose de Jupe, então, são crianças um pouco mais velhas que apresentam, então, quadro de dor abdominal ou dor lombar intermitente, muitas vezes piora após a ingestão de líquidos, muitas vezes até com quadros muito intensos associados a náusea, vômitos e calafrios. Tá? Como eu disse, numa criança mais velha também, aqui eu já estou traçando a sintomatologia de uma criança que não teve antecedente antinatal de hidronefrose, nunca teve nada e que geralmente ali em torno dos 3, 4, 5 anos de vida começa então a apresentar quadro de dor abdominal recorrente e algumas vezes até de dor muito intensa, simulando até um quadro de cólica nefrética. Também não é incomum alguns pacientes nessa faixa etária manifestarem quadro de hematúria após alguma queda, algum trauma muito leve, e em decorrência desse trauma, a criança começa a apresentar um sangramento urinário, que não é proporcional à intensidade do trauma que ela sofreu, e aí, durante a investigação, acabamos concluindo, então, que, na verdade, era uma criança com uma hidronefrose obstrutiva e que, então, manifestou ali um sangramento diante desse trauma. Na verdade, esse é um fato bem conhecido, né? A presença de uma anomalia congênita renal, ela aumenta em quase 5, 6 vezes a possibilidade de trauma renal de lesão renal após um trauma, né? Normalmente, na população em geral, 1,5% das pessoas que sofrem um trauma abdominal vai ter uma lesão renal, mas isso aumenta para quase 10%, né, quando o paciente apresenta uma anomalia renal associada. Bom, e como que nós podemos, então, em que nós temos que pensar para fazer o diagnóstico diferencial com relação à estenose de Jupe? Ou seja, não é toda hidronefrose que é causada por estenose de Jupe, né, principalmente nas hidronefroses antinatais. Então, na verdade, a maioria dos bebês que tem hidronefrose antinatal tem uma hidronefrose que nós chamamos de transitória ou funcional. É uma hidronefrose que desaparecerá nos primeiros meses de vida e não deixará nenhuma sequela e não causará nenhum sintoma. Essa é a grande maioria das vezes. O bebê, até ao nascimento, no primeiro ultrassom feito após o nascimento, já não há mais o achado da hidronefrose. Mas também outras causas, como refluxo vésico-ureteral, pode se manifestar como hidronefrose antinatal, megauretero obstrutivo, ureterocele duplicidade, rinite cístico displásico e, menos frequentemente, mas
com uma gravidade muito importante, a válvula de uretra posterior. Todas essas patologias, a maioria delas, né, doenças, nós teremos oportunidade de conversar sobre elas nos nossos próximos encontros. Bom, pois bem, então como que nós podemos fazer o diagnóstico da estenose de Joubert? O ultrassom é o nosso primeiro aliado, né? Ele é um exame inicial, muito simples de ser feito, barato, não provoca dor, não tem radiação, não é necessária anestesia. Então, é um exame que norteia todos os outros exames que virão na sequência e também faz uma detecção, muitas vezes, até de pacientes assintomáticos. Os achados sugestivos de estenose de Joubert, então, é a presença de dilatação da pelve e dos cálices renais, geralmente no período pós-natal, uma medida do diâmetro antero-posterior da pelve renal maior do que 10 milímetros. Além disso, a presença de aumento da ecogenicidade do parênquima renal e a redução da espessura córtico-medular são sinais associados à estenose de Joubert e também nos indicando, em alguma medida, que esse parênquima renal está sofrendo consequências do quadro obstrutivo. É interessante lembrarmos que nas crianças mais velhas, que muitas vezes têm um quadro de obstrução intermitente, muitas vezes relacionado a um vaso acessório obstruindo extrinsecamente a Joubert, muitas vezes o ultrassom pode estar normal e somente demonstrar a normalidade num momento de crise dolorosa. Então, o ultrassom normal nesses pacientes não necessariamente exclui o diagnóstico. Então, o que é essa medida do diâmetro antero-posterior da pelve renal, né? Que é bastante falado, e é bastante falado porque ele é considerado um preditor de ou resolução espontânea ou da necessidade de tratamento cirúrgico ao longo do acompanhamento desses pacientes, né? A medida do diâmetro antero-posterior da pelve renal em corte transversal é isso. Então, é como se o rim fosse... a imagem que o ultrassom está fazendo na porção média do parênquima renal, que me proporciona essa imagem que eu vejo aqui. Vejo aqui o parênquima renal e aqui uma pelve bastante dilatada. E justamente essa medida, que é essa medida aqui, é a medida padrão que nós podemos usar para, então, classificarmos essa hidronefrose e isso nos guia na tomada de decisão. Por que isso é importante? Veja, paciente, vários estudos falam sobre isso, eu trago só um estudo até recente, de 2019, que acompanhou um grupo de crianças durante bebês com hidronefrose antinatal, que foram seguidos aí nos primeiros 3 anos de vida, e o que foi observado é que os pacientes que têm um diâmetro antero-posterior da pelve renal menor do que 20 milímetros, eles têm uma chance de resolução espontânea da hidronefrose, ou seja, para valores menores do que 7 milímetros, em torno de 70% em 36 meses de vida. Se o paciente tem esse diâmetro menor do que 10, essa taxa de resolução é de quase 90%, e entre 10 e 20, ela é em torno de 50%. E a maioria dos casos, a resolução espontânea ocorre nos primeiros 12 meses de vida. Bom, então aqui são imagens de ultrassom para a gente começar a habituar o olho, né? E não só lermos o laudo, mas habituar o olho às imagens que o ultrassom traz. Então, isso aqui eu já vi, é uma imagem similar à que eu havia descrito. Essa é uma medida do diâmetro antero-posterior da pelve renal, bem na junção aqui onde termina o parênquima, né? E aí começa essa parte da pelve extra-renal. Tá? Um outro dado muito importante que nós usamos é a presença, então, dos cálices periféricos dilatados. Veja, então aqui eu já começo a ver os cálices. Aqui é uma hidronefrose muito leve, em que eu só tenho a pelve dilatada, a região
medular e as pirâmides renais preservadas, parênquima preservado. Aqui também é um outro caso com uma dilatação um pouquinho maior da pelve, mas começando a dilatar os cálices. Essa outra também mostrando mais imagens de cálices dilatados, até nós chegarmos a uma situação já bem severa, onde esse rim está com aspecto até como se fossem vários cistos, mas na verdade não é. São os cálices periféricos acentuadamente dilatados, o parênquima renal praticamente já não existe, né? Então, uma hidronefrose com uma severidade muito grande. Bom, depois do ultrassom, muitas vezes, principalmente em crianças pequenas, eu vou comentar isso um pouco mais adiante, um pouco mais sobre isso mais adiante, mas a uretrocistografia miccional é um exame radiológico importante nos pacientes com hidronefrose, porque nós precisamos afastar patologias do trato urinário inferior, como refluxo, válvula de uretra, que também são causas de hidronefrose. Tá? Então, a uretrocistografia, essa é uma das fases do exame. Aqui nós vemos a bexiga cheia, o paciente já está em fase miccional, e onde nós conseguimos avaliar a uretra posterior, a região aqui da uretra membranosa, já começa a uretra bulbar e a uretra peniana. Então, com isso, eu consigo, pela uretrocistografia, afastar ou confirmar a presença de refluxo vésico-ureteral, me permite uma avaliação mais adequada da anatomia da bexiga e da uretra, sendo fundamental afastar a presença de válvula, principalmente nos meninos, né? E é importante, então, como eu havia dito, essa associação entre refluxo e estenose de Jupe em cerca de 8% dos casos. Entretanto, a uretrocistografia miccional, ela não precisa ser realizada em todos os pacientes, né? Então, talvez as crianças mais velhas, ou seja, pacientes que já desfraldaram com 3, 4 anos para frente, pacientes com hidronefrose unilateral, pacientes em que ao ultrassom, né, o exame do ultrassom não detectou anormalidades na bexiga, nem nos ureteres, paciente que não tenha sintomas miccionais e não tem antecedente de infecção do trato urinário. A uretrocistografia miccional é um exame muito importante, é um armamento cotidiano de quem faz urologia pediátrica, mas é um exame que tem o seu desconforto. É necessário a passagem de uma sonda pela uretra, e depois é injetado contraste, o paciente é submetido à radiação. Então, é um exame que muitas vezes as famílias têm medo, receio, a criança não gosta de fazer. Então, ele é um exame muito importante, mas em algumas circunstâncias, como as que eu citei anteriormente, ele pode ser desnecessário. Bom, e aí, diante de uma hidronefrose, qual é o nosso próximo passo? Então, diante da hidronefrose, para eu poder saber se essa dilatação do trato urinário, ela é realmente obstrutiva, é só uma estase, ou então é por um processo de imaturidade da glomerular. Então, a cintilografia renal dinâmica, usada como diurético, é um exame que nos fornece uma informação funcional mais completa, né? Porque é muito importante nós dizermos que não é porque deixa eu melhorar a minha explicação. A presença da dilatação do trato urinário não significa que necessariamente exista uma obstrução. Então, algumas vezes o paciente passou por um momento de obstrução durante o processo de embriogênese na vida intrauterina, essa obstrução se desfez, só que em decorrência disso ele apresenta por conta daquela complacência, elasticidade dos tecidos, né, do sistema coletor, ele ainda pode ter uma dilatação residual da via urinária. Então, a cintilografia é um exame importante e colabora muito nessa análise, né, da obstrução ou não. Além disso, ela também é um exame importante porque ela permite uma avaliação funcional de cada uma das unidades renais.
Então, normalmente, há exames que nós empregamos um radiofármaco. No Brasil, o que nós temos disponível é o DTPA, marcado com o tecnésio, que é injetado endovenoso, e aí, normalmente, depois de 20 minutos, é injetado o diurético para que haja um estímulo à eliminação de urina, e dessa forma nós consigamos, então, avaliar todas as fases desse exame, né? Essa fase inicial, onde é a fase de captação do diurético, do radiofármaco, desculpa, pelo tecido glomerular. Depois começa uma fase de filtração e então, logo depois de excreção do radiofármaco. E baseado nessas curvas, nós conseguimos, então, analisar um pouco melhor o que está acontecendo nesse rim dilatado, né? Através de algumas curvas, vejam aqui, só para exemplificar, essa primeira curva que eu mostro aqui à esquerda da tela. Então, esse exame, ele leva em torno de 20, às vezes até 40 minutos, quando o paciente tem um padrão de lentidão na excreção. A imagem que nós vemos os rins filtram, então, o radiofármaco, e depois, já normalmente em torno de 10 minutos, já começa a fase de excreção, eu já vejo o radiofármaco na bexiga, e depois de 20 minutos, praticamente já não tem mais radiofármaco no parênquima renal. E essa imagem, ela é traduzida por esse gráfico, então. Nós observamos aqui duas cores diferentes, né, porque a curva ela é traçada para cada um dos rins. Então, dessa forma, essa é uma curva considerada normal, em que, então, tem essa primeira fase de ascensão, o pico de captação, e aí começa captação, filtração pelos glomérulos. O DTPA é um exame que faz uma avaliação da função glomerular, e aí depois, nessa fase, nós observamos essa curva descendente, razoavelmente rápida, em que o radiofármaco é depurado do aparelho urinário. Diferentemente dessa outra curva, onde vocês vejam o rim direito captou, filtrou e eliminou, o rim esquerdo captou, filtrou, mas ele não elimina. Então, nós temos esse padrão clássico aqui de curva obstrutiva, que é uma curva ou ascendente ou em linha reta, onde não há excreção, a excreção é muito reduzida da urina pela via urinária. Além disso, a cintilografia renal também pode ser feita utilizando associadamente para a avaliação da função tubular de cada uma das unidades renais. Nós podemos fazer uso do DMSA, é um outro radiofármaco também ligado ao tecnésio, injetado endovenoso. Então, cada unidade renal vai captar o radiofármaco e aí depois excretar pelos túbulos coletores da estrutura néfrica. Normalmente, a medida normal é em torno de 45% a 55%. Cada unidade renal é responsável por essa função. Não é 100% cada uma, é uma avaliação relativa, né? Consideramos 100% a função renal total e 45%, 55% cada uma das duas, para que a somatória dê 100%. É um exame muito importante para nós avaliarmos, então, a presença de cicatrizes renais. Aqui em cima nós vemos um exame normal, onde o contorno do rim está totalmente preservado, a captação é homogênea, e aqui embaixo nós observamos, então, esse rim com uma captação bem diferente do outro. Esse exame, geralmente, ele nos é apresentado em imagem posterior, então esse é o rim direito, esse é o rim esquerdo, e aqui veja a diferença, né? Várias falhas de captação do radiofármaco nos polos, decorrentes, então, de cicatrizes renais. Bom, a tomografia computadorizada e o outro exame que eu vou falar na sequência, que é a ressonância, são exames eventualmente utilizados para o diagnóstico da estenose de Jupe. Eles não fazem parte, assim, do arsenal de primeira linha, tá?
mas em algumas situações, por dúvida diagnóstica, por necessidade de complemento de alguma informação, ele pode ser realizado. Então, a tomografia, para esse fim, é necessário o uso de um contraste endovenoso, tá? Normalmente, para nós conseguirmos uma imagem como essa, vejam que eu consigo ter toda a imagem do parênquima renal, o sistema coletor, todo o desenho do ureter até a bexiga, é necessário uma reconstrução, então, multiplanar, coronal, né? E muitas vezes, como eu havia dito no início, na parte clínica, né, às vezes a criança acaba fazendo uma tomografia de abdômen para investigar um quadro de dor abdominal recorrente, e aí muitas vezes acaba detectando um quadro de estenose de Jupe. O grande problema do exame, ele é lindo, dá uma imagem super bacana, mas o grande problema é que expõe a criança à radiação e geralmente a criança precisa ser anestesiada, porque é necessário ficar imóvel para que o exame seja realizado adequadamente. Doutora, temos 5 minutos. Ok. Assim como a ressonância funcional. Tá? A ressonância, então, ela é um exame que dá imagens muito interessantes, mas também tem esse problema do custo elevado e da anestesia. Bom, então vamos lá. Então vamos falar um pouco agora do manejo e da evolução. Então, qual é o melhor manejo para os pacientes com estenose de Jupe? A gente ainda não sabe exatamente qual é essa resposta, porque faltam estudos randomizados para nos informar. A maioria dos estudos disponíveis são estudos série de casos, estudos observacionais, porque a grande questão que nos fica é que a evolução natural do quadro obstrutivo da Jupe ele é muito variável. Muitos casos podem evoluir com melhora espontânea ao longo dos primeiros anos de vida e a função renal continua preservada. Então, quando nós falamos da estenose de Jupe, os nossos objetivos são preservar a função renal a longo prazo, tratar pacientes com sintomas como cólica, pielonefrite e cálculo, e, mais sim, claro, evitar cirurgias quando elas forem desnecessárias. Tá? É muito difícil a análise da relação entre riscos e benefícios, entre observar o paciente, ficar esperando qual é o momento adequado para operar, ou já operar imediatamente. Devemos considerar que muitos pacientes têm já um diagnóstico logo no período após o nascimento e que cirurgias nos primeiros meses de vida estão associadas a maiores complicações, mas nós sabemos também que, baseados em alguns parâmetros, como, por exemplo, grau de hidronefrose mais severa, ou pacientes que têm uma função renal relativa menor do que 40%, são fatores preditivos da necessidade de cirurgia. Assim como, por exemplo, uma pelve renal muito grande, acima de 20, 24 milímetros, é associado à necessidade de cirurgia a médio e longo prazo. Tá? Também devemos considerar que, mesmo que o paciente tenha uma curva obstrutiva, se ele tiver uma função renal normal, pode ser, esse é motivo de bastante discussão entre os profissionais, mas pode ser seguro aguardar um momento até que essa função comece a cair e aí então você decidir operar. Bom, então, resumidamente, para a gente poder falar sobre o manejo, eu resolvi traçar 3 grupos, então. Nós temos o grupo das crianças que tem o diagnóstico pré-natal, de uma suspeita de estenose de Jupe. Geralmente não é indicado cirurgia e nenhuma antecipação de parto nesses casos, não é necessário, é possível esperar essa criança nascer para daí sim fazermos intervenção. Nós temos o outro grupo, que é o pacientes que têm sintomas, crises de dor, quadro de infecção urinária de repetição, cálculo renal. Nessas circunstâncias, sempre em se confirmando a presença de uma estenose de Jupe, está indicado cirurgia, porque o paciente tem sintomas. E o terceiro grupo, que é o grupo mais desafiador e mais complicado, que é o paciente que tem um quadro de obstrução, um quadro de obstrutivo, porém ele é assintomático. Ele nunca teve sintoma clínico. Quando ele tem uma função renal já menor do que 40%, ou entre exames de acompanhamento, se observa uma queda maior que 5%, 10% da função daquela unidade renal, a cirurgia é indicada. Entretanto, essa circunstância é a situação em que é mais difícil fazer o manejo desses casos. São pacientes com curvas obstrutivas, mas com função normal.
Devemos operar ou podemos ficar aguardando até um dia que ele venha apresentar sintomas ou não? Então, muitas vezes esses pacientes são acompanhados ao longo da infância, com exames periódicos a cada 4, 6 meses, e depois conforme a criança ficou 2, 3 anos de vida anualmente. Só que esse acompanhamento a longuíssimo prazo tem como desvantagem a possibilidade de perda de função renal, e aí nós acabamos esperando tanto e operamos já tardiamente. O custo econômico gerado pelo número enorme de exames repetidos, além do estresse para a família com relação à incerteza, né? Cada vez que vai fazer exame, a família fica super preocupada. Bom, no bebê que nasceu com hidronefrose antinatal e que é assintomática, nós recomendamos a realização do primeiro ultrassom com 48 horas de vida, não adianta fazer muito precoce. Quando a pelve apresenta uma medida maior do que 15 milímetros, nós recomendamos já que seja encaminhado para o especialista para que ela seja, então, investigada de uma forma mais completa, com uretrocistografia miccional e, a partir da 6ª semana de vida, com cintilografia renal dinâmica e estática. Nos bebês que têm uma dilatação pós-natal menor do que 15, nós podemos até evitar esses outros exames, mas é necessário que seja feito uma repetição periódica do ultrassom, porque caso se detecte uma piora dessa dilatação ao longo do acompanhamento, a conduta muda. Aqui é só para mostrar que existe todo um algoritmo, um tabelamento do que se deve fazer em cada circunstância, eu não vou comentar sobre isso. Aqui também dizendo que a criança com sintomas, né, muitas vezes essa criança ela chega já com uma tomografia de abdômen, porque estava investigando um quadro de abdômen agudo, né? Bom, e aí qual é o tratamento, então, que nós fazemos para a estenose de Jupe? O tratamento, uma vez confirmado o quadro obstrutivo e havendo indicação de cirurgia, o tratamento preconizado é a pieloplastia desmembrada, técnica que já foi descrita há mais de 70 anos, que onde nós realizamos uma remoção dessa junção ureteropiélica e do ureter proximal obstruído e refazemos essa anastomose. Sempre que o paciente tiver um vaso polar, ele tem que ser preservado, então ele não pode ser cortado, ele é mantido ali, só que é reposicionado. Esse tipo de cirurgia é o procedimento padrão, tem elevadas taxas de sucesso, entretanto, não é isento de complicações, fístula, obstrução recorrente e até persistência da hidronefrose no pós-operatório, em cerca de 5 a 10% dos casos. Durante a cirurgia, muitas vezes nós lançamos mão da pielografia ascendente, é um exame onde é injetado contraste no ureter, e aí nós conseguimos, então, desenhar e identificar aonde é a obstrução e qual é a extensão dessa obstrução, para que o tratamento, na hora da cirurgia e da remoção do segmento afetado, isso seja feito da maneira correta. A pieloplastia, ela é feita por cirurgia nas crianças pequenas, antes, geralmente, do 1º ano de vida. Aqui nós vemos, então, uma pele, é feito através de uma incisão lombar, posterior, ou uma incisão lateral, subcostal. São incisões pequenas, geralmente quando o bebê é operado muito precocemente é porque ele tem uma dilatação muito severa. Então, nós vemos aqui uma pelve renal muito dilatada, o ureter, e aqui, nesse caso, a compressão sendo causada por esse vaso polar. Eu não posso cortar esse vaso, simplesmente resolver essa obstrução. Esse vaso, ele irriga o parênquima renal. Se ele for cortado, desencadeia hipertensão arterial. Então, o que nós fazemos é a secção da junção e a anastomose acima do vaso. Lembrando que também um certo número de pacientes que tem vaso polar tem uma causa extrínseca, ele também pode ter uma causa intrínseca obstrutiva associada. Então, é sempre importante que seja refeita essa construção da junção ureteropiélica. Assim como é muito importante que essa anastomose seja uma anastomose muito ampla, veja aqui uma área estreitada da Jupe, mas muitas vezes nós precisamos remover uma extensão ainda um pouco maior do ureter
para que depois a anastomose seja feita bem ampla e haja uma drenagem adequada. Esses pacientes permanecem com catéter duplo J, grande maioria das vezes, cirurgia aberta em torno de 2 a 3 dias de internação, e aí o paciente faz o acompanhamento no pós-operatório com ultrassom e cintilografia renal. A cirurgia minimamente invasiva, na última década, tem se desenvolvido muito, os passos cirúrgicos são exatamente os mesmos, a única diferença é que aqui é feito por instrumental específico, mas são as mesmas etapas da pieloplastia aberta, né? Então, veja, aqui tem vaso polar e tem também um comprometimento extrínseco. Então, é feita a separação da pelve do ureter, removido esse segmento de ureter doente, depois é feita uma ampla espatulação do ureter e a reanastomose. A cirurgia minimamente invasiva pode ser feita por acesso laparoscópico ou por acesso robótico. As duas técnicas produzem desfechos muito semelhantes, geralmente recomendado em crianças maiores de 12 meses. Usamos de 3 a 4 incisões, por onde são passados os portais para a entrada do instrumental laparoscópico. A internação é um pouco mais abreviada do que na cirurgia aberta. O acesso robótico tem se tornado cada vez mais como o padrão ouro para esse tipo de cirurgia. O grande problema ainda é o custo e o tamanho dos instrumentais. Para uma criança muito pequena ainda é inviável, mas serviços com muita experiência já têm feito esse procedimento em pacientes acima de 6 a 8 quilos. O tempo operatório da cirurgia robótica ainda é um pouco maior do que o da cirurgia aberta, mas ele é bem menor do que o da cirurgia laparoscópica. E com relação aos desfechos, ou seja, qual é o grau de hidronefrose pós-operatória, se realmente está excretando bem depois da cirurgia, se o paciente tem sintomas, basicamente os desfechos são similares. Para o paciente, a grande vantagem da cirurgia robótica, as incisões são um pouco menores, mas na verdade o tamanho da incisão é igual, mas a dor no pós-operatório é um pouco menor, a alta é um pouco mais precoce, e o cirurgião consegue, vocês viram pelo vídeo breve que eu mostrei, o cirurgião consegue ter uma precisão na execução da sua técnica muito grande. Tá? Finalizando, além disso, a pieloplastia na técnica desmembrada de Anderson Hines é o padrão ouro, mas algumas outras técnicas eventualmente podem ser usadas, muito eventual. O vascular HIT, que é essa técnica onde se faz uma aplicatura do vaso polar para que ele não cause obstrução da jupe, e a endopielotomia retrógrada ou percutânea é um procedimento endoscópico que faz uma incisão aqui na região obstruída, é mais usado em adultos e tem uma taxa de insucesso um pouco maior. Então, ela não é muito empregada em crianças. Bom, eu peço desculpas por ter ultrapassado aqui o meu tempo. Eu estou encerrando, eu queria aproveitar esse final aqui da minha conversa para agradecer o convite feito pela Cíntia. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Isso. Eu gostaria de aproveitar esse momento final para agradecer o convite feito inicialmente pela Cíntia, que é a representante da LANUV, e a todos os outros representantes das ligas organizadoras, né? Nós tivemos a felicidade de 8 ligas participando desse evento. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar participando e, com certeza, eu, pelo menos, aprendi um pouco mais no processo de preparo dessa conversa com vocês. Espero que para vocês tenha sido proveitoso também.